Você já pensou como seria ser tratado como animal? Como objeto? Como se a sua vida não tivesse importância? Então por que você trata as pessoas assim? Principalmente mulheres, pessoas negras e LGBTs. Se é dia, se é tarde, se é noite, se é ela, se é ele, se é ela. Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Samuel Levi, esse aqui é o meu canal e o tema do vídeo de hoje é desumanização. Mas o que é desumanização? Desumanizar é o processo que tira o que faz de alguém humano. A dignidade, a empatia, o respeito. Como que a pessoa, ela tem os direitos dela na sociedade. É transformar pessoas em número, em ameaça, em erro. E quando isso acontece, a violência, ela se torna algo aceitável, porque violentar alguém que não é necessariamente humano não tem tanto peso. Às vezes a desumanização é brutal, um chegamento, um tapa, um soco, mas às vezes ela tá no subtexto, tá intrínseco, tá implícito na piada, no julgamento, com o olhar e também na indiferença. É por isso que a desumanização anda lado a lado com a alienação. Quando a gente se desconecta de uma pessoa, não olha ela como igual, olha ela como outro, a gente não sente empatia, a gente não sente que a gente tem que se colocar no lugar dela. A gente não sente nada. E esse é o primeiro passo para qualquer opressão. Mas isso não nasce do nada. É uma estrutura construída, moldada e bem pensada, repetida e ensinada nas instituições, nas ideologias, nas escolas, nos lugares da cultura, nas religiões, em todos os lugares. A desumanização é o fio que costura o racismo, a misoginia e a LGBTfobia. E é disso que vamos tratar no vídeo de hoje. Porque para que esse sistema funcione, é primeiro preciso convencer as pessoas de que certas pessoas valem menos. E a gente pode entender isso melhor olhando para a história. A desumanização moderna tem origem no colonialismo europeu. É ele que trouxe o padrão de humanidade branco, masculino, heterossexual, cisgênero e proprietário. Tudo que fugisse desse padrão era controlado ou apagado. Culturas, saberes, espiritualidades, tudo. Formas de viver, de agir, de estar foram silenciadas e apagadas. Esse processo foi violento e planejado. A desumanização foi a ferramenta para que essas coisas fossem a norma. E é assim que o mundo que conhecemos foi construído: raça e racismo. Antes da colonização, os povos africanos tinham seus saberes, sua cultura, suas filosofias, seus mitos, suas idealizações de mundo, seu jeito de pensar, de agir, de viver, suas identidades e tudo mais. A cor da pele não definia inferioridade. Pessoas negras eram reconhecidas como gente, não como o outro. Tinham valor, tinham humanidade. Mas o colonialismo europeu criou uma hierarquia de humanidade, colocou o homem branco no topo e transformou pessoas negras em mercadoria. A escravidão não foi só trabalho forçado, foi apagamento de uma cultura, de uma vivência, de um tipo de humanidade. E mesmo com o fim formal da escravidão, o racismo, ele nunca acabou. Novas leis, novas formas de exclusões, novos objetivos. A marginalização foi mantida na periferia, na pobreza, na miséria e no domínio do Estado e na violência que ele leva. Hoje, pessoas negras são os maiores nos índices de fome, de desemprego, de violência policial e de encarceramento em massa. E ainda são vistas com desconfiança, como ameaça, como perigo, alvos de piada, de chacota e de morte. No cotidiano, isso aparece quando alguém atravessa a rua, quando vê uma pessoa negra vindo em sua direção, quando a pele vira motivo de piada, de exclusão e de chacota. Não é por acaso que o xingamento mais comum associado a pessoas negras é macaco. É a pura e simples desumanização. A luta antirracista não é só por inclusão, não é só por respeito, é por reparação. Reparação histórica por tudo que foi feito com esse povo. É reconhecimento e também é reconstrução. É para romper com a lógica que insiste em botar valor na cor de pele, gênero, feminilidade e a misoginia. Antes da imposição europeia, muitas culturas valorizavam o feminino, viam como força, como beleza e como equilíbrio. Mas o patriarcado europeu transformou o feminino em fraco. A mulher virou função: cuidar, zelar, manter a casa, cuidar dos filhos, do marido, da família. Um trabalho invisível, não remunerado, que é a base do nosso sistema. A desumanização acontece quando o feminino vira ofensa, quando mulheres, pessoas afeminadas,
ou qualquer tipo de feminilidade é visto como menos, como chacota, como fraco, como inferior. Nos xingamentos, isso é evidente. A mulher é galinha, o homem afeminado é viado. Isso é claramente uma desumanização. No cotidiano, isso acontece quando uma mulher denuncia o assédio e quem é interrogada sobre isso é ela. O problema nunca é o agressor. A cultura do é o auge dessa desumanização. Mas ela começa muito antes, na piada, no julgamento, nos padrões de beleza inalcançáveis. Tudo que carrega feminilidade é visto como frágil, como menos e como disponível. E é por isso que a autonomia desses corpos, mulheres ou dissidentes de gênero, é sempre uma ameaça. Porque desafiar o controle do feminino é desafiar o próprio sistema. Corpos dissidentes e a LGBTfobia. Antes da colonização, muitas culturas reconheciam a diversidade de gênero e de sexualidade. Era algo natural da vida humana. Mas o colonialismo impôs o binário, a moral religiosa e o controle restrito do gênero e da sexualidade humana. Identidades foram apagadas, criminalizadas e patologizadas. A liberdade de existir virou desvio. E ainda hoje, as pessoas têm a sua identidade negada. Pessoas LGBT enfrentam a invisibilidade, a perseguição, a piada e a violência. Ser LGBT por muitas vezes é viver sobre vigilância. Nossos nomes são questionados, nossos corpos são fiscalizados e nossos afetos são ridicularizados. A feminilidade dissidente é especialmente condenada, seja no homem gay afeminado, na mulher lésbica desfém, na pessoa trans, masculina, feminina e não binária. Tudo que escapa do masculino heterossexual e cisgênero é alvo de piada, deboche, de fetichização ou de exclusão da existência em si. Como eu já disse, no cotidiano, um xingamento como viado escancaram essa desumanização. A gente não é visto como humano, mas sim como animal, como erro, como desvio, como pecado, como doença. E é por isso que a LGBTfobia mata. Não só com armas, não só com violência física, mas com negligência, com preconceito implícito também. Todas as formas de opressão. A heterocis normatividade é a engrenagem dessa exclusão. Ela diz que só existe uma forma de existir, e o resto é resto. Naturalização, eugenia e estrutura. Muita gente diz que essas opressões, ou essas formas de existência menores, são normais de serem encaradas assim. Mas essas opressões, elas não são naturais. A sociedade é que faz com que a gente acredite que é assim que deve ser. Que quem nasce de um jeito tem que agir de tal jeito e não pode agir de outro. Não pode ser livre para ser como quer. Ou fazer o que quiser. É essa normalização que diz que o lugar da mulher é o lugar que a biologia determinou. Que pessoas negras são assim mesmo. E que a diversidade sexual e de gênero é contra a natureza. Mas essa ideia está errada. Ela é uma lógica eugenista. É uma lógica que tenta justificar a exclusão, a opressão e a marginalização como é assim que é. Eles são inferiores mesmo. É uma forma de controlar na psique, na cultura, no dia a dia e no senso comum. Essa é a mesma lógica que ao longo da história serviu para justificar esterilizações forçadas, perseguições e até genocídios. Na verdade, essa naturalização das desigualdades e das opressões serve para esconder a realidade, de que isso é uma construção, que é algo ensinado e reforçado, para manter o poder na mão de poucos. E é por isso que essa violência aparece em toda parte, como parte da nossa estrutura. Não é natural, é construído. Mas então, se isso é sistêmico, qual é o sistema então que a gente vive? É o capitalismo. O capitalismo precisa da desumanização para existir. Para ele funcionar, algumas vidas têm que valer menos para que possam ser exploradas. Corpos negros são tratados como força de trabalho, corpos femininos são tratados como força de cuidado, e corpos dissidentes, esses são tratados como inúteis. Porque no olhar capitalista, tudo gira em torno de produção, reprodução e obediência, e o que foge disso é excluído, é descartável. No capitalismo, o valor da vida é medido por quanto ela serve à lógica do lucro. A classe trabalhadora é explorada, e a base da pirâmide é negra, é feminina e é LGBT. É por isso que a luta contra o racismo, contra a misoginia e contra a LGBTfobia é uma luta contra o capitalismo, porque não dá para falar de desumanização sem falar do capitalismo. A luta precisa ser coletiva, profunda e radical. Ter consciência do que está acontecendo, saber da dor, da injustiça, tudo isso é essencial para a luta. É o que nos conecta. Sentir é político, mas só sentir não é o suficiente. Porque quem mantém essa estrutura, quem lucra, quem oprime, quem está lá em cima, não vai parar com isso só porque a gente está sentindo. Eles só vão parar quando a gente for lá e tirar essa manivela da mão deles. Quando a gente quebrar esse relógio que controla o nosso tempo, a nossa vida. Sentir é político,
mas fazer é o que muda. Consciência sem ação é discurso vazio. Ação sem consciência vira erro, vira caos. É quando os dois andam juntos que nasce a mudança de verdade. Acho que por hoje é isso. Se você gostou, dá um like, comenta o que achou, compartilha com seus amigos e se inscreve no meu canal. Arte, cultura e política é o que vai salvar a nossa vida. E a humanidade.